Molly. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos ao nosso terceiro vídeo na maratona, revendo todo o MCU em ordem cronológica antes da saída de Shang-Chi. Finalmente chegamos no filme que começou tudo, né? Assim, o filme responsável por lançar o MCU, iniciar aí a nossa longa jornada de muitos anos e filmes, Iron Man. Lembrando que o nosso papo aqui não vai focar tanto em, tipo, easter eggs e coisas específicas sobre os quadrinhos e tal, vai focar um pouco mais no storytelling e em como a Marvel construiu todo esse universo ao longo de 10 anos. Uma das coisas que eu mais gosto em Iron Man é o fato de que ele literalmente estabelece tudo que a gente vai usar ao longo desses filmes todos. Eles introduzem um personagem super carismático, eles deixam várias pontas soltas, várias coisas possíveis para explorar no futuro, e eu acho que esse é o grande sucesso e o grande segredo do como a Marvel construiu o MCU. Eles apresentam uma história que é interessante, mas eles deixam também várias diquinhas, várias coisinhas que eles podem depois explorar no futuro ou não. Esse foi também o filme que lançou a nossa febre por caçar easter egg, pelo menos é o filme que eu lembro de ter feito isso. E uma das maneiras como a Marvel faz isso é, eles prestam homenagem aos quadrinhos e aos desenhos de cada um dos personagens que eles introduzem, e cada uma dessas homenagens acaba sendo uma possibilidade para ser explorada no futuro. Então a gente abre Iron Man já com tiro, porrada e bomba, literalmente o Tony sendo capturado por aquilo que a gente descobriria que talvez fosse uma facção dos Ten Rings, que é a organização comandada pelo Mandarim, que apareceu supostamente no terceiro filme do Homem de Ferro, mas hoje em dia a gente já sabe que aquele não era o Mandarim de verdade. O Mandarim de verdade vai aparecer agora em Shang-Chi, e é por isso que a gente tá fazendo toda essa maratona. Mas foi uma maneira muito legal deles fazerem justamente isso. Eles estabeleceram os vilões daquele filme, aquela organização terrorista liderada pelo Raza e tal. Eles sequestraram o Homem de Ferro, fizeram lá a parada deles, mas na cena do pedido de resgate do Tony, eles têm ali a bandeira dos 10 Anéis. E isso já sinaliza pra quem conhece o personagem, conhece os inimigos do personagem e tal, que talvez tenha alguém por trás disso tudo. E o que eu achei mais legal, na verdade, foi justamente como eles subverteram toda essa ideia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá no Homem de Ferro 3, mas é bacana pensar sobre isso. Estrategicamente, o que a Marvel fez? Olha, vamos botar aqui a possibilidade do Mandarim, a galera nerdaiada toda vai ficar enlouquecida, vão se amarrar, e aí a gente vai contando a história que a gente quiser. Uma outra coisa que eu acho muito legal desse filme em particular é o como eles usam o tema do Homem de Ferro do desenho da década de 60 ao longo do filme todo, e isso foi uma coisa que foi legal porque esse filme em particular é muito querido pra mim, porque eu assisti com o meu pai no cinema, e é bom que amanhã é dia dos pais, então esse vídeo combina muito com o tema, mas eu assisti com o meu pai e o Homem de Ferro é o personagem favorito dele. Então, quando a gente saiu do cinema, uma das primeiras coisas que ele falou foi isso. Ele falou, Nádia, toca o tempo todo a trilha do desenho do Homem de Ferro que eu assistia na TV. E eu achei isso muito bonitinho. E esse filme também reproduz um formato que vai acontecer de novo e de novo em alguns dos filmes de origem, dos filmes de introdução dos super-heróis. Então a gente tem a apresentação do Tony Stark como um cara, um playboy, meio babaca, interessado única e exclusivamente nas coisas que trouxessem prazer a ele e tal. E tem uma fala dele que é muito importante, que ele, quando eles estão no camburãozinho, né, indo, sei lá pra onde que acontece todo o ataque, um dos soldados quer tirar uma foto com ele e faz o sinal da paz, aí o Tony fala assim, paz, eu adoro a paz, eu estaria desempregado se fosse pela paz. E acaba que isso marca muito a jornada inteira do Tony, porque o Tony passa, a partir desse filme, a lutar em favor da paz. Ele frequentemente fala sobre paz. Em Age of Ultron ele fala que quer a paz no tempo deles, em Endgame ele diz que ele só quer paz e tal. Então, você vê que isso é uma maneira de, assim,
introduzir um elemento que vai ser super importante no arco daquele personagem, já desde o começo, já desde a primeira introdução dele, e a gente vai vendo isso sendo pago depois ao longo de todo o arco, e é muito bacana. Uma das coisas que eu não gosto muito nesse filme é a personalidade do Tony, embora eu goste do Tony. O Tony é aquele babaca que a gente ama adorar, mas é babaca. Ele é super machista, ele trata a Pepper super utilitariamente, e tem uma coisa em particular desse filme que me incomoda, que é uma troca entre a Pepper e a Christine, que é aquela repórter com quem o Tony dorme, que a repórter dá uma zoada na Pepper dizendo, esses anos todos, e ele ainda te bota pra levar a lavanderia dele e tal, e aí a Pepper responde, eu também tiro o lixo dele. E eu não gosto muito dessa coisa, assim, das mulheres brigando pelo cara e tal. Então isso é uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme, mas que depois vai dando uma melhorada ao longo do MCU. A gente precisa lembrar também que o MCU começou 10, 15 anos atrás quase, assim, contando o tempo de gravação e tal. Então o mundo era bastante diferente. Mas reassistindo isso, essa fala em particular me deu uma incomodada, porque eu acho que a gente pode ter duas mulheres que se odeiam que não precisem se odiar por causa de homens, sabe? Mas show. Eu gosto muito do vilão verdadeiro desse filme, e em termos de narrativa isso é uma coisa que eu acho muito legal, quando uma história tem mais do que um vilão, né? Você tem um vilão principal, um antagonista principal, e você tem um vilão menor. E nesse filme a gente tem o Raza e a organização dele, que são vilões menores, e a gente tem o Obadiah Stane? E a gente tem o Obadiah Stane, que começa como se fosse um aliado do Tony e eventualmente se revela sendo o grande vilão. E uma das coisas que eu mais gosto na caracterização do Obadiah Stane é justamente o quanto ele tem inveja da genialidade do Tony. E uma das coisas que esse filme usa, assim, pra indicar isso, e é super sutil e tal, mas é, assim, daqueles toquinhos que fazem a gente se apaixonar por um filme. Tem uma cena em que o Obadiah tá no piano e ele toca uma peça que é do Salieri. E o Salieri era um músico da mesma época do Mozart, ele era o rival do Mozart, e ele tinha muita inveja do Mozart. Dizem que o Salieri tentou matar o Mozart, a gente não sabe se isso é verdade. Mas se for, é mais um paralelo entre o Salieri, Obadiah Stane, e o Mozart, Tony Stark. Eu acho que esse filme acaba também trazendo um elemento que é muito importante na caracterização do Tony ao longo de todo o MCU, que é o como ele é um homem que é mais do coração do que da razão. Né? Ele toma as decisões dele sem necessariamente pensar as consequências, sem necessariamente refletir sobre como isso pode afetar a vida dele e das pessoas no entorno dele. E isso tem preço. Então, assim, a maneira como ele tratava o Obadiah Stane provavelmente foi uma das coisas que resultou em criar o seu próprio vilão. E esse é um tema muito recorrente nas histórias que envolvem o Tony. De todos os personagens do MCU, o Tony Stark é o único que foi responsável pela criação dos seus próprios vilões. Não existe um vilão de filmes do Homem de Ferro ou envolvendo o Homem de Ferro em que ele não tenha sido responsável pela criação do vilão. A gente tem isso com o Obadiah Stane, a gente tem isso muito claramente com o Whiplash, a gente tem isso muito claramente também com o cientista que está por trás do Mandarim Falso no Homem de Ferro 3, a gente tem isso no Avengers Age of Ultron, a gente tem isso, assim, o tempo todo. Mas uma das coisas que eu mais gosto nesse filme foi justamente que ele estabeleceu o tom daquilo que viria a ser os filmes do MCU como um todo. Eles são engraçados, mais comoventes, eles têm personagens muito carismáticos, eles se preocupam com deixar as oportunidades para as histórias se desenvolverem. Eu não acho que o MCU tenha sido planejado desde o princípio para resultar em Endgame, e isso eu acho, a gente reassistindo ele em ordem cronológica e tal, alguns dos elementos acabam evidenciando que não era esse o plano original. O setup do Mandarim, por exemplo, já me indica que era para o Mandarim ter sido um mega vilão há muito mais tempo, mas a gente sabe que, assim, ter que lidar com magia é uma coisa um pouco mais complexa, então eles deixaram pra introduzir o Mandarim depois da gente já ter trabalhado com o Doutor Estranho e tal, que foi uma escolha inteligente. Mas, de modo geral, eu gosto bastante desse filme. Eu adoro o Happy. Eu acho que o Happy é um dos personagens, assim, mais divertidos de todo o MCU. Eu gosto bastante da transformação pela qual ele passa, principalmente depois da morte do Tony. Mas eu gosto de acompanhar o desenvolvimento dele. E eu tô ansiosa pra assistir o próximo, porque o próximo tem a introdução da nossa querida e amada Viúva Negra. Um dos personagens talvez trabalhados de maneira mais inconsistente pela Marvel, mas a gente fala sobre isso
no filme dela, que vai entrar na nossa rewatch. Se eu tiver esquecido de comentar alguma coisa que você gosta bastante desse filme, deixa aqui nos comentários e até a próxima.